Depois dessas 3 mensagens, você nunca mais vai passar por uma prova da mesma maneira. Você nunca mais vai, quem sabe, fazer ou dizer as coisas que você disse quando você passou pelas últimas provas, porque Deus tem um propósito nisso. O propósito dessa série de mensagens não é levar você a se acostumar ou a se tornar alguém complacente diante das lutas e das provas. Não é esse o propósito. O propósito é levar você a entender a vontade de Deus para a sua vida, se posicionar como um cristão e como um filho de Deus, uma filha de Deus que você é, mas também saber que tem momentos que Deus vai permitir algumas coisas na nossa vida para o nosso bem. E o discernimento dessas coisas vai fazer toda a diferença na sua vida, que você vai conseguir lidar com essas situações de uma maneira apropriada, em nome de Jesus. Vamos ler então o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 7 até 10. 2 Coríntios, capítulo 12, eu pediria a você, por gentileza, que nos próximos minutos você não se movimentasse, nem se levantasse, exceto se for absolutamente necessário, de modo que todos possam prestar atenção e a gente não seja disperso ou distraído, com movimentações. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Existem muitas interpretações para esse texto. O apóstolo Paulo está falando algo a respeito dele mesmo. Se você ler desde o início do capítulo, você vai ver que Paulo está fazendo uma narrativa, ele está contando uma história. Ele nem ousa usar a primeira pessoa, ele usa a terceira pessoa do singular, quando diz: 14 anos atrás, um homem foi transportado ao céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E este homem ouviu coisas inefáveis, as quais aos homens não é lícito relatar. Ele estava falando dele mesmo. Mas para que eu não me ensoberbecesse, diz o versículo 7, foi-me enviado então um espinho na carne. A pergunta é: que espinho na carne é esse? Se a gente for estudar um pouquinho sobre o que significa espinho na carne, primeiro, que essa palavra espinho é uma palavra traduzida de uma palavra grega que significa um espeto, como se fosse uma madeira pontiaguda, que era utilizada também para aumentar a dor ou para provocar muita dor e sofrimento nos condenados à morte, especialmente aquelas, você já deve ter ouvido relatos de prisioneiros que antes de morrer tinham suas unhas
colocadas aquelas cunhas, aqueles pedaços de madeira pontiagudos para produzir muita dor e sofrimento. É essa palavra que Paulo usa, uma estaca. E esse espinho na carne, essa palavra carne, ela também é usada não só para corpo físico, corpo, pele, carne, humano e de animais, mas também é uma palavra usada para a existência humana. Alguns acham, embora a Bíblia não diga com clareza, alguns acham que esse espinho na carne era alguma coisa relacionada com tentações ou provas que o apóstolo Paulo passava, e ele usou essa palavra para designar ou para explicar esse espinho na carne como sendo essas tentações. Não me parece que essa seja uma boa ideia. Outros acreditam que o espinho na carne de Paulo era uma questão de natureza física que tinha implicações espirituais. Alguns acham que era uma doença, uma enfermidade, especialmente alguma coisa nos olhos, como uma doença crônica, uma conjuntivite, alguma coisa assim, porque ele faz uma referência em algum momento dizendo que os irmãos abençoaram tanto a vida dele que poderiam até ter dado os seus próprios olhos para ele. Mas eu não acredito que seja essa a explicação do espinho na carne, porque admitir que Paulo tinha uma enfermidade colocada por Deus é admitir que Deus coloca enfermidade na gente. Eu não creio nisso. Deus não é aquele que põe doença na gente. E aí, se isso fosse verdade também, nós não poderíamos então mais orar por aqueles que estão enfermos, porque se Deus colocou uma doença, então é vontade de Deus que aquela pessoa fique doente. E eu não creio nessa explicação, nesse argumento. O ponto é, então, o que significa esse espinho na carne? Eu creio que era uma aflição de natureza espiritual, com reflexos em seu corpo físico. Provavelmente, certamente, não era um pecado, não era uma agonia provocada por irresponsabilidade do apóstolo ou negligência da sua parte. Eu creio que isso foi motivado, sim, como o próprio Paulo reconhece, por uma intervenção divina. O fato é que, independente se esse sofrimento era de natureza física ou espiritual, o certo é que Paulo era atingido na sua carne. Ele passou sofrimentos, agonias, do mesmo nível que eu creio que, assim como Deus permitiu que Jó fosse atormentado por um espírito maligno, assim também ele permitiu que Paulo fosse atormentado por um mensageiro de Satanás, na própria definição do apóstolo. Além disso, nós sabemos que também esse espinho na carne era uma coisa muito humilhante. Ele usa a expressão esbofetear. Ele diz: o Senhor enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Essa palavra é usada não só para alguém que dá um murro em alguém, né, e provoca dor e sofrimento. Esbofetear é algo mais contundente ou mais humilhante, porque sugere que você é esbofeteado ou alguém bate no seu rosto, né, com as mãos de forma intensa e contínua. É uma coisa que se repete e ela vem carregada de desprezo, de humilhação. É como se alguém que consegue esbofetear uma outra pessoa, em outras palavras, está dizendo: eu domino você, eu controlo você, você está debaixo da minha autoridade, eu faço o que quiser com você, você não pode reagir. É esse estado de espírito que Paulo se encontra. Muito provavelmente ele está no seu limite, aquele limite
da dor, da agonia. E quando nós estamos nesse ponto, irmãos, é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil. Temos muita dificuldade de aceitar que um Deus amoroso, que um Deus compassivo, um Deus que é Pai, possa permitir que um dos seus filhos passe por uma coisa dessas. A ponto dele dizer, 3 vezes eu pedi, eu orei, clamei ao Senhor para que afastasse de mim esse mensageiro de Satanás, e o Senhor disse, a minha graça te basta. A pergunta é, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com esse sofrimento? Sofrimento agudo, intenso, que não para, ao ponto do próprio Deus dizer, não vou remover, eu vou só te dar minha graça. Parece algo desesperador. A pergunta é, como lidamos com isso? E será que havia um propósito? Será que há um propósito? Havia na vida de Paulo um propósito no espinho na carne? Será que há um propósito na vida da gente quando nós estamos enfrentando os nossos espinhos na carne? Você acha que existe um propósito, sim ou não? Por mais doloroso e difícil de entender que seja essa história, nós podemos afirmar, sim, há um propósito no espinho na carne. Eu queria só dar 3 razões pelas quais eu creio que Deus tinha um propósito na vida de Paulo com esse espinho, mas também tem na vida da gente. E eu sei que é difícil dizer amém nessa hora, mas eu vou dizer a você no final dessa mensagem, você vai entender que nós vamos dar graças a Deus quando Deus permitir alguma coisa desse tipo. Você pode crer com antecipação e dizer amém? Primeira razão, o próprio Paulo admite, ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Verso 7, ele diz isso. Se você ler o versículo 4 do mesmo capítulo, você vai ver que ele diz assim, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O próprio Paulo admite que ele poderia ficar soberbo, né? Envaidecido. Imagina, alguém que foi arrebatado aos céus, ao paraíso, um lugar que todos nós sabemos que a Bíblia nos promete, vamos para lá um dia, quem vai para lá um dia, em nome de Jesus, mas nós não sabemos como é. Os estudiosos admitem que esse paraíso, ou essa expressão de Paulo, que ouviu palavras inefáveis num lugar maravilhoso, era mais ou menos parecido com o que os imperadores persas, que eram amantes, em sua maioria, de jardins, bonitos jardins, belos jardins, e eles tinham jardins enormes, gigantes, coisas naturais, muita planta muito verde, muita fruta, muita flor, jardins lindos, água, e eles construíam aqueles jardins enormes, com paisagens belíssimas, cercados por muros, e quando eles queriam honrar alguém, ou quando eles queriam produzir alguma intimidade maior com alguma pessoa importante, eles convidavam seus visitantes a passear com eles nesses jardins, para mostrar aquela beleza toda e compartilhar com eles coisas que eles não compartilhavam com os demais do seu reino. É mais ou menos isso que eles acreditam, que é como se Deus tivesse chamado Paulo para dar um passeio no lugar onde ele vai morar um dia. E quem sabe ali de mãos dadas, ou Deus colocando assim a mão nos ombros de Paulo, e passeou com eles e contou coisas inefáveis, ou seja, coisas extraordinárias, mistérios, coisas que não é nem lícito ao homem comum, mortal como eu e você escutar. Alguém que passa por uma experiência dessa, irmãos, tem a tendência de ficar soberbo ou não? Você volta e fala assim, você já foi lá com ele? Você já passeou nos jardins dos céus? Não, mas eu fui. E o negócio é bonito, hein, cara? Eu não sei porque que eu fui, né? Devo ter alguma coisa aí que Deus achou em mim, né?
E você começa a se achar. Você começa a se achar o cara, né? Começa a achar que recebeu uma promoção maravilhosa e começa a menosprezar os outros. E Paulo mesmo reconhece e diz: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse. Você já viu alguém que se autoexalta? Alguém que joga confete em si mesmo. Eu vi alguém que aplaude a si mesmo. É alguém chato, é alguém que é insuportável. É alguém que você não consegue dialogar com uma pessoa assim. Ela está tão cheia de si mesma, ela está tão importante, né? O orgulho, né, colocado no pedestal. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18 que a soberba precede a ruína. A soberba vai na frente da ruína, a ruína vem depois. E a altivez de espírito precede a queda. O espinho na carne de Paulo, irmãos, não era uma maldição, era uma bênção. Você pode dizer amém, não? Amém. Tem coisa na vida da gente, irmãos, que Deus vai permitir para que a gente não se perca. O que é melhor? É você passar pela vida, um espinhozinho lá, né? Só lembrando a você quem você é, ó, né? Mas você vai entrar no reino dos céus, ou você ser deixado, né, ao seu bel prazer e você se perder para sempre num pântano da soberba e do orgulho. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Se você tem um espinho na carne, meu irmão, começa a dar glória a Deus por ele. Começa a dizer: Senhor, obrigado, porque se o Senhor permitiu isso é porque eu preciso. E eu não quero me perder, não. Eu não quero me tornar soberbo, orgulhoso, chato. Eu não quero me tornar alguém que confia em mim mesmo. Eu quero continuar confiando no Senhor. Quem está entendendo, dá glória aí, faz alguma coisa. Para que eu não me ensoberbecesse por conta das coisas inefáveis que eu ouvi. Para isso Deus colocou um espinho na carne. Segunda razão que eu creio, a própria palavra diz, e Paulo diz, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua fraqueza. Irmãos, quando nós nos achamos que a gente está muito forte, aí é que a gente está fraco. Porque a gente começa a confiar na gente mesmo. Quantas vezes você confiou em você? Não significa que você não se prepara, que você não ora, que não jejua. Você deve fazer isso, você precisa disso. Mas muitas vezes quando a gente vai, né, especialmente falo para os líderes de célula, e eles são aqueles responsáveis por conduzir a célula, por conduzir o encontro da célula, e muitas vezes, pela correria da vida ou por alguma razão, a gente não se acha preparado o suficiente para fazer algo. Nesse dia, a gente pensa assim: eu vou passar isso para alguém que está mais preparado do que eu. Eu vou convidar alguém porque hoje eu não estou bem, né? Quantas vezes você se sente fraco, pequeno, e acha que nesses momentos você não está pronto para ministrar, para trazer uma palavra, para orar por alguém? E sabe, irmãos, nessas horas, muitas vezes nós estamos revelando que a gente confia na gente, a gente não confia em Deus. Porque quando você está fraco, aí que Ele está dizendo aí que você está forte. Porque quando você se sente fraco, você vai depender de Deus 100%. E todas as vezes que você depender de Deus 100%, Ele vai se mostrar fiel. Ele vai fazer o que você não pode fazer. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, com certeza. O apóstolo estava aqui naquele limite, no limite da dor, do sofrimento, da angústia, aquele limite emocional. E esse espinho na carne, irmãos, teve o poder, colaborou para expressar, para ressaltar a fraqueza do apóstolo. Ali sua limitação, suas debilidades. Irmãos, como é precioso quando a gente tem noção das nossas debilidades, nossas fraquezas. Nós somos isso mesmo, somos fracos, somos débeis. Nós não temos nada em que possamos confiar. O espinho na carne reconhece ou libera esse entendimento. E enquanto nós reconhecemos nossa limitação, nossas debilidades,
nossas fraquezas, o poder de Deus vai se notabilizando na sua vida. O poder de Deus vai se tornando mais intenso para produzir milagres na sua vida. Você crê ou não crê nisso? Amém ou não amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 8, o apóstolo diz: por causa desse mensageiro de Satanás, 3 vezes eu pedi ao Senhor para removê-lo, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem 3 tipos de graça que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A primeira graça é a graça comum. Essa graça é distribuída para todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres. O planeta Terra está debaixo dessa graça comum. Deus abençoou a terra e abençoou as pessoas dessa terra. Isso está lá em Mateus 5,45, que o Senhor diz assim: porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, todos recebem a chuva, sim ou não? Deus não só dá ordem para chover onde tem injustos, né? A chuva vem sobre todos nós. É uma bênção da graça comum. Mas há um segundo tipo de graça, que é a graça salvadora. É a graça que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça que leva você a Cristo. É a graça que te salva. É a graça salvadora. É a graça que foi revelada em Jesus. E a partir da sua entrega a Jesus, você então recebe e se habilita a herança que foi dada em Cristo Jesus. É uma graça que é mais do que a graça comum. É uma graça para ser salvo. Mas há um terceiro tipo de graça nas Escrituras, que nós chamamos de graça especial. É uma capacitação divina para suportar coisas difíceis. Você e eu, como filhos e filhas de Deus, temos essas 3 graças na nossa vida. Você e eu participamos da graça comum, como todos no planeta e no Brasil, onde a gente está. Nós participamos da graça salvadora. Jesus nos alcançou um dia, por isso que você é salvo, você é salva, amém? Quem vai dizer amém aí? E nós participamos dessa terceira graça, terceiro nível de graça, graça especial, capaz de nos fazer suficientes capazes para suportar coisas difíceis. Essa era a graça que Paulo estava experimentando aqui no espinho da carne. Há pessoas que dizem assim: pastor, não aguento mais, estou no meu limite. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um marido que ainda não é crente e vive se embriagando, chegando em casa depois de se envolver com mulheres, e essa mulher sofre. É uma mulher, é um homem que tem uma mulher que ainda não entregou sua vida a Jesus, e ela às vezes blasfema, debocha. É um espinho na carne. Pode ser um filho ou uma filha que se desviou dos caminhos do Senhor e agora anda com companhias ruins, gasta dinheiro com drogas, com farras, não trabalha, não estuda, não se prepara para a vida. É um espinho na carne. São tantas situações que podem ser comparadas a esse espinho na carne de Paulo, mas eu quero dizer uma coisa para você: há uma promessa de Deus para você. A promessa de Deus é: eu te dou uma capacitação sobrenatural para você suportar essas coisas difíceis na sua vida. 1 Coríntios 10, 13, o Senhor diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa palavra tentação é a mesma palavra traduzida para provação. Por isso nós podemos dizer: não sobrevirá sobre você nenhuma provação que não seja humana, mas Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte
que a possais suportar. Sabe o que significa essa graça especial? Essa graça especial significa livramento. A promessa de Deus é fiel. Você não vai ser tentado nem provado além do limite que você pode suportar. Quando você estiver já dizendo, Senhor, eu não aguento mais, nesse momento, nesse ponto, Deus está providenciando um livramento para você. Nesse ponto Ele está dizendo, você não vai ser provado além do seu limite. Essa é uma promessa de Deus. E você acha que Deus é fiel para cumprir sua promessa? Ele é fiel e Ele vai te ajudar a não ser tentado além daquilo que você pode suportar. Porque nesse limite Deus começa a agir. Os amigos de Daniel tiveram que ter uma capacitação sobrenatural para suportar uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius naquela fornalha. Mas Deus livrou os amigos de Daniel da fornalha. Daniel entrou na cova dos leões. Deus não impediu que ele entrasse, mas Deus fechou a boca dos leões. Quem sabe da história? Irmãos, Deus não prometeu nos livrar das aflições. Ele nos prometeu nos livrar nas aflições. Ele nem sempre livra das aflições, mas Ele nos livra também nas aflições. No meio das aflições, Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mateus 16:33, o Senhor Jesus disse, eu tenho-vos dito isto, para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você vai vencer também. Terceira razão, porque eu creio que há um propósito no espinho na carne de Paulo, é para nos mostrar que as nossas fraquezas jamais serão impedimento para a manifestação do poder de Deus. Às vezes a gente acha assim, não, estou muito fraco, não estou com vontade, não sei nem orar mais, não li a Bíblia, não tenho nem vontade, eu acho que Deus nem me quer mais, eu acho que Deus nem olha para mim mais, eu acho que Deus está com raiva de mim, eu estou sem crédito, meu crédito acabou com Deus. E a gente pensa que nessa hora Deus não age mais na vida da gente, porque a gente não tem mais crédito. A gente pensa, e o diabo fala, rapaz, você não tem mais crédito não, melhor você desistir. Sabe, esse episódio de Paulo nos revela, nos ensina que as nossas debilidades, fraquezas e nem os nossos pecados jamais poderão impedir o agir de Deus na nossa vida. O verso 9 e 10 diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmão, quem é que é capaz de sentir prazer em fraqueza? O mundo diz assim, você vai ter prazer na força, cara. Você vai ter prazer, as pessoas, o mundo valoriza, é o pódio, é o primeiro lugar, é a medalha. É o vencedor. Os vencedores diante de Jesus têm um outro tipo de pódio, que é diferente do pódio do mundo. A palavra está dizendo, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe, irmãos, eu não sei, nós não sabemos com exatidão o que era esse espinho na carne de Paulo. Aliás, eu creio que o Espírito Santo escondeu isso de propósito, para que a gente não crie nenhuma regra, para que você confie em Deus. Quando Paulo entende o propósito do espinho na carne, ele se rende. E ele diz, eu me gloriarei nas fraquezas, sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Romanos 8:18, mesmo apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
há uma glória. Irmãos, eu creio que essa glória que há de ser revelada é algo que tem a ver, que tem um link com o que Paulo falou, que ouviu no paraíso coisas inefáveis, as quais aos homens não é lícito referir ainda, porque a gente não suportaria. Eu creio que isso tem a ver com essa glória que há de ser revelada. Portanto, nem sempre aquela luta que você está passando é coisa do capeta na sua vida. Talvez seja Deus treinando você. Talvez seja Deus contribuindo para que você perceba que o seu poder vai continuar se manifestando mesmo na sua fraqueza. Ele nos ensina que mesmo quando um mensageiro de Satanás o esbofeteava, e mesmo assim ele podia se gloriar nas fraquezas, pois a graça e o poder de Deus são suficientes para fazer um sucesso na sua vida, o seu ministério e aquilo que Deus preparou você para ser. Nem o espinho, nem qualquer prova de Deus para aprimorar o nosso caráter poderão nos fazer parar de servir a Deus. Nunca. Não há espinho na carne, não há provação, não há nada, coisa alguma. O próprio Paulo em Romanos escreve que não será nem altura, nem profundidade, nem dor, nem anjos, nem principados, nem doença, nem falta, nem coisa alguma nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada é capaz, suficientemente capaz, de nos separar do amor de Cristo. Porque, como diz o apóstolo Paulo, mesmo quando a gente se sentir fraco, aí é que a gente é forte. Porque nesse momento, Deus repousa sobre a sua vida o seu poder e a sua graça. Ou seja na doença, seja na saúde, seja na alegria, seja na dor. Não importa onde o momento que você tiver ou passar, há uma promessa. A glória de Deus, a força, o poder e a sua graça jamais abandonarão a gente. Nós estamos debaixo dessa promessa. Persevere. É isso que a Bíblia chama de somos mais que vencedores. Nenhuma dessas doenças, enfermidades e espinho na carne são para sempre. Nós não sabemos quanto tempo durou isso aqui. Até esse momento que Paulo escreveu, era assim. Nós não sabemos quanto tempo, se até o dia da sua morte. O que importa é, se Deus permitiu, tem um propósito. Você não vai se acomodar, continue orando. Ele orou 3 vezes, talvez tenha orado 1000 vezes. Continue orando, continue clamando a Deus. Deus é bom, Deus vai te ouvir. Mas naquilo que é necessário para o nosso bem, Deus não vai ouvir a gente. Deus vai fazer o que é melhor para a gente. Que bom que Ele faz o que é melhor para a gente. Seja o que for, Deus é bom o tempo todo. Você confia nisso? Amém.